Oi, pessoal, boa noite, todo mundo. E aí, Wagner, beleza? Muito bem, ainda mais agora. Estava aqui ó, ligado no seu bate-papo aqui com o pessoal. Como você faz isso bem? Parabéns. Ah, obrigada. O pessoal fala, eu sou muito comunicativa, acho que tem muito signo de ar no meu mapa astral e eu falo muito sempre e gosto de falar demais. Então, Wagner, gente, eu vou deixar você se apresentar, Wagner, mas eu só vou fazer a introdução de que assim, ó, pessoal, eu conheço o Wagner aí, vai fazer o quê? Uns 15 anos, eu acho, desde quase que quando eu comecei a produzir lá no Rio de Janeiro. E Wagner tem um projeto muito legal, que é o Wagner José e seu Bando, que é um projeto musical, né? Ele é músico e ele viaja uma forma, se acha muito massa. Tem essa questão da coisa nômade, que eu já falei aqui para vocês no início, que eu sou meio nômade. Então, acho muito legal. E aí eu convidei o Wagner hoje para conversar com a gente, porque o Wagner ele tem essa preocupação com o artístico e a elaboração de projetos. Esse ano a gente começou a trabalhar junto de novo nessa questão dos projetos, né? Então, vou deixar o Wagner falar um pouquinho dele e dessa experiência que ele tem com os projetos, porque sempre soma também para quem está assistindo aí. Bom, então, muito boa noite a você, Grazi, e a todas as pessoas que estão participando aqui. Percebo que tem pessoas de setores diferentes, e isso é muito enriquecedor, né? Muito satisfeito de estar participando dessa conversa aqui com você, poder contribuir, como você já mesmo falou. Eu tenho a minha trajetória traçada pela aventura, digamos assim, desde o início das minhas atividades. Sempre percebi que o que eu tinha a propor artisticamente não estava ligado a uma massa de mercado, digamos assim, que eu precisava encontrar as pessoas que de uma certa forma se identificariam com o que eu queria dizer e com o que as pessoas que me rodeavam também queriam dizer, mas a gente sabia e a gente foi aprendendo isso, que o bacana era buscar esses ouvidos, buscar esses olhares, né? E acima de tudo eu estou feliz de conversar com você, de conversar, porque o que eu vejo muito na rede social, nos principais canais de comunicação pela internet, são pessoas falando, divulgando suas coisas, mas falando quase que para elas mesmas, entendeu? Eu atuo muito pouco nos meus canais de redes sociais, assim, falando diretamente com o público, porque eu acho que o grande barato de você falar é quando alguém te pergunta. Eu, pelo menos, penso assim, né? Eu odeio ficar falando de mim mesmo, né? Odeio aparecer, e aí, pessoal, a gente vai lançar um clipe. Não gosto muito dessa coisa. É, é bacana você ir a uma festa quando te chamam, né? Mais ou menos assim. Então, estou muito feliz de estar conversando com alguém. Ah, legal. Fala um pouquinho então para a gente, Wagner. Muito bacana esse teu relato, porque realmente essa questão das redes, eu estava falando no início da aula aqui também que eu dava essa oficina presencialmente, né? E eu sinto falta dessa coisa da interação do presencial. Ele faz a pergunta, eu respondo, eu mostro e tal. O olhar. Então é complicado, é. Para mim também é Às meio vezes, às complicado. vezes só o olhar, né? Sim. É. E apesar de eu ser até curioso isso, porque ontem até me perguntaram a minha formação acadêmica é informática, né? Eu vivi 10 anos trancada numa sala programando, só eu e o computador. E eu sou muito comunicativa, então é muito complicado para mim. Eu larguei a programação, larguei a informática por causa disso, sabe? Porque eu preciso dessa interação. Mas fala um pouquinho para a Deixou tudo gente, ali, então, né? a tua experiência com os projetos, Wagner. Até Não. a gente conversou sobre isso já, né? De que você gosta mais de pensar na parte artística e tal. Então, fala um pouquinho para a gente disso. Bacana, porque assim, eu falei ainda há pouco da necessidade que artisticamente o Wagner José e seu bando tinha de buscar o seu público, buscar as pessoas que Sim, estivessem dispostas a trocar com a gente. Mas aí, tudo no início era só fruição. Vamos fazer. E só, a princípio, eu sou tão minimalista que, assim, saber que o cara que estava tocando comigo estava se divertindo e as pessoas que sempre que eu tocava comigo são pessoas que eu admiro, já me satisfazia. Podia ter uma pessoa. E aí depois eu percebi que dentro de mim, dentro do que eles pensavam também, queriam mais, né? Queriam atender mais pessoas, ter o retorno de mais pessoas,
ter o retorno financeiro do que a gente fazia, transformar em monetizar o que a gente fazia, né? Ter carreira, isso tudo. E isso foi um processo, assim, que a coisa não começou com esse intuito, né? Não é uma coisa franciscana, mas também, assim, não era uma coisa assim, ó, vamos fazer uma banda e ali vamos... Então, assim, demorou para mim, demorou para eu entender como transformar aquela energia tão genuína, tão natural, em trabalho, em buscar possibilidades de sustentar, coisa do tipo, né? E aí eu dei muita cabeçada, porque, primeiro porque eu sou meio teimoso mesmo, então eu sempre aposto nas minhas convicções, não sigo muitas tendências, então eu prefiro apostar naquilo que pode ser mais longo o caminho, mas que vai ser muito verdadeiro se ele der certo, que a gente conquistou com muita autenticidade, com muita verdade. E para uma pessoa que pensa com muita visão de mercado, a gente perdeu muitas oportunidades, porque, pô, peraí, calma, não é assim. Enquanto que eu não estou querendo dizer com isso que eu sou desprendido de dinheiro, nada disso não. Eu adoro, uma das coisas que eu gosto no teu discurso é falar abertamente de dinheiro, que as pessoas têm uma vaidade, uma preocupação de falar do dinheiro em si, né? E eu acho tão natural, olha, isso aqui custa quanto? Custa tanto, isso aqui a gente vai fazer por tanto. E eu jogo muito aberto com o pessoal da banda, por exemplo, quanto a isso, né? Então, assim, tratando-se de produção, eu fui dando muita cabeçada, me envolvi com pessoas que tinham pensamentos semelhantes ao meu e que estavam mais estruturadas, e isso foi bom, porque eu aprendi algumas coisas de linguagem, de confecção de projetos, de ideais e tudo mais, mas mesmo assim aquilo nunca me seduziu, né? Então eu acho que, assim como eu consigo ver algumas opções, e eu escolhi uma delas, que, por exemplo, pode ser o artista que fala, meu irmão, ó, meu negócio é tocar e é isso, tem essa qualidade, eu acho que eu não me encaixo, né? Tem um cara que consegue fazer muito bem, ele consegue dividir artístico e produzir e desenvolver seus próprios projetos e estudar a linguagem. Eu acho ótimo isso, não tiro o mérito, mas que também não sou eu, né? Porque eu acredito muito na valorização da entrega para aquilo que cada um se destina a fazer. Então, por exemplo, você estudou anos e anos, se apaixonou pelas conquistas que você foi tendo, de ter mergulhado na produção. Então, acho que isso tem que ser valorizado, assim como o músico tem que ser valorizado. Então, assim, eu gosto da ideia de entender a concepção do projeto, eu prefiro dizer assim, olha, eu sei chegar para um produtor e falar mais ou menos o que eu quero, mas eu gosto da ideia de valorizar uma pessoa, de pegar aquela ideia bruta e saber fazer o que eu não vou saber fazer, que eu não gosto de fazer, que é encaixar nos editais, nos modelos, e eu valorizo isso. Então, eu me classifico nessa qualidade de artista. Eu sei os meandros, então dificilmente eu vou propor alguém que vai sentar comigo para pensar um projeto. Uma coisa totalmente absurda, tudo mais, mas eu prefiro que, a partir de que ele entenda a concepção da coisa, o ideal, aí ele vai tocando e a gente vai batendo junto. Então eu me considero esse artista, digamos assim. Bacana. Até mesmo só para concluir, até mesmo porque assim, eu gosto de ter a liberdade de fazer as minhas coisas, das minhas cabeçadas. E aí as pessoas falam, cara, isso é uma maluquice, isso não vai dar certo, tu vai gastar dinheiro, tu vai... Mas eu gosto de ter a minha autonomia, de fazer, cara, deixa eu fazer isso aqui do meu jeito, entendeu? Dividir com a banda, a gente constrói uma coisa junto. Mas aí eu apresento para esses produtores, digamos assim, essa turma que estudou para isso, valorizo isso, de pensar, olha, essa loucura aqui, o que você tira daqui que é uma loucura saudável? Para a gente poder viajar junto. Eu penso assim. Ah, bacana. Até, eu não sei, o pessoal que está aí assistindo a gente, eu comecei essa semana, segunda-feira a gente já teve uma aula com uma produtora aí do Rio também, a Carla Oldânia, não sei se você conhece, talvez vocês conheçam até. E a Carlinha falou disso, né, de você saber aonde você quer chegar, né, porque você ter claro esse teu perfil, né,
porque ela falou até disso também, porque você pode ser o artista que opta. Até o nome da minha primeira live, da minha primeira aula, foi Ser ou Não Ser. Se você quer ser o artista proponente ou não, você quer ser só o artista e quer que alguém... Mas eu acho importante essa consciência que você trouxe. Não, eu tenho consciência das possibilidades, dos editais, dos projetos, eu sei mais ou menos como é que funciona o projeto, mas em alguns momentos eu prefiro que alguém faça isso. Isso é super importante, né? Você ter essa clareza, porque daí agora, num momento como agora, por exemplo, que a gente está pipocando edital para tudo que é lado aí por causa da Lei Aldir Blanc, os artistas terem essa consciência, olha, tem dinheiro, gente, tem dinheiro. Né? A gente reclama tanto na cultura, não tem dinheiro para cultura, eu vou sofrer, não vou poder fazer. E eu acho muito legal a iniciativa que você sempre teve de não ficar só sendo aquele artista que reclama, isso que você falou agora, de ir atrás, de dar a sua cabeçada, mas conseguir fazer as coisas, né? Então, eu acho legal esse equilíbrio também. Eu achei legal esse relato para quem está assistindo perceber que você pode optar por não querer se envolver com a burocracia, com os editais, mas você ter ciência que tem aquele recurso ali, tem aquelas possibilidades ali, e talvez se você não queira se envolver, você pedir para alguém fazer, ou você pagar alguém para fazer, enfim, né? O que for, né? E eu tenho feito muito assim, de sacudir as pessoas e falar, gente, se inscreve, entendeu? Mete a cabeça, dá um jeito, dá a cabeçada, mas se inscreve, porque aí no Rio, Wagner, eu não sei como é que tá agora a Lei Aldir Blanc, se já abriu os editais, tudo, até estou pesquisando por estado agora, né? E quero ver, inclusive, para vocês, para o Wagner José e seu bando estarem participando também. Mas aqui no Paraná, de ontem para hoje, eles abriram 5 editais. Sabe? E com muitas vagas, assim. Um edital são 4.000 vagas. Outro edital são 2.000 e tantas vagas, sabe? Isso, se a gente pensar aqui para o Paraná, é muita coisa. Talvez no Rio não seja tanto, mas precisa de mais vaga, né? Tem muito mais artista. Mas para o Paraná é muita coisa, porque a gente teve um edital aqui que tinha 500 vagas e teve 300 projetos, sabe? Sobrou vaga. Então, acho legal essa consciência aí que você tem, sabe? De saber que tem a coisa ali, eu vou fazer, mas eu vou chamar alguém para fazer comigo, ou então eu vou fazer e vou dar minha cabeçada, né? E aí o pessoal que estiver assistindo também quiser fazer pergunta, olha, estamos abertos aí, o Wagner também para responder perguntas, fiquem à vontade. Isso é ótimo, adoro essas perguntas que surgem na live, embora eu confesso que eu não vejo, eu prefiro olhar. Eu tô conversando com você. Se tiver uma pergunta aí, você manda para mim. Porque eu não fiz nenhuma live. Eu não sei se você viu a divulgação que eu compartilhei do seu convite, que eu botei assim, vai ser a minha primeira live. E realmente, nesse caráter de conversa, né, de troca, assim, é minha primeira. É lógico que eu vi muitas, ainda mais agora, nesse período de pandemia, e vou te falar que eu gostei de pouquíssimas, né? Mas eu gosto como você conduz a coisa, porque você sabe dividir o momento que você precisa passar a informação e o momento que você tem que interagir, porque eu percebo que tem pessoas que estão falando, daqui a pouco, fulano, e daqui a pouco ficam, eu não entendo mais nada, eu também, é lógico que a gente tem que valorizar as pessoas que estão aqui passando esse montão de letrinha aqui, eu acho ótimo, eu gostaria de responder todas, né? Ou pelo menos você direcionar aí o que você acha que é mais relevante para o nosso papo, mas assim, é isso. Aqui no Rio de Janeiro, é como você falou mesmo, gerou muitas dúvidas, porque eu acho que tinham ali uns setores onde as pessoas estavam com dúvidas se elas se inscrevessem numa determinada aba, se ela perderia a oportunidade de se inscrever na outra, e aí ficava aquele receio. E também pintou uma coisa como se fosse assim, alguns grupos, alguns artistas estão um pouco desmotivados quanto a isso, né? Porque inscrevem-se, aí vem atividades que prometem ser menos burocratizadas para atender todos os artistas, principalmente aqueles que não têm habilidade de escrever projetos e tudo mais, e aí o cara não consegue mesmo assim. Então, assim como você falou, alguns grupos, alguns produtores aqui também se sensibilizaram nesse aspecto, de falar, pô, gente, se inscreve, porque é uma coisa de fácil acesso e parece que vai ter um número grande de contemplados, digamos assim, né? Eu me inscrevi com um bando aqui, logicamente, no que apareceu.
mas gerou sim muita desconfiança, e o pessoal também está com muita informação nesse momento, né? Sim. É importante conseguir dar conta, né, dessa informação toda, de filtrar, né, de tentar... por isso que eu me coloquei à disposição mesmo ali no grupo que a gente está aqui desse intensivão, surge muita dúvida, pessoal, e eu falo, gente, olha, hoje eu falei, quem for do Paraná me chama, porque eu estou lendo os editais aqui do Paraná agora, entendeu? E tem essa questão de edital, e é muito difícil, Wagner, desburocratizar demais, né, assim, por mais que o pessoal reclame da burocracia e tudo, a gente tem que pensar que é dinheiro público, é nosso dinheiro de imposto. Né? Então é bem complicado, fica muito polêmico, porque se desburocratizar total, não, só manda lá a cópia do teu RG e pronto, né? E aí a pessoa vai falar, mas está dando nosso dinheiro para qualquer pessoa, né? Para fazer o quê? Então tem que ter um mínimozinho de burocracia, sabe? E amanhã até vou dar uma aula só sobre a burocracia, para o pessoal entender por quê e como que faz. E não é tão difícil, sabe? Hoje em dia você consegue todos os documentos que eles pedem online. Então, não é tão complicado. Eu acho que precisa ter um mínimo, e eu acho que você tem um exemplo muito legal disso, de ter esse mínimo esforço, né? De não pensar só na parte artística. Claro, o artístico é o mais importante, mas de ter esse esforço de também fazer lá um projeto, de ir atrás de um documento, né? De ter o mínimo de estrutura ali para poder ir atrás desse recurso, né? Você falou uma coisa que é interessante, que é essa coisa de você compartilhar o conhecimento, né? Você falou, estou aqui criando formas da pessoa, seria a burocracia saudável, que você falou, olha, tem uma senha, porque eu não vou poder dar o certificado só para a pessoa chegar lá no final e falar que assistiu. Então, a cada edição, você gera uma senha. Isso é legal, assim, porque as pessoas têm que ter um nível de comprometimento também em tudo que fazem. Né? E essa coisa de você compartilhar o conhecimento, isso é nobre demais. Eu sei, tem um amigo que está participando aqui, o Álvaro, ele dá aulas de música aqui em Jacarepaguá, tem uma escola maravilhosa de música, e ele passou a fazer pílulas das suas aulas com o irmão dele, né? O Gabriel, por uma live, assim, e eu acho que às vezes as pessoas, não, é o meu conhecimento que eu adquiri, eu investi tanto, então isso tem que ficar comigo e ser compartilhado a um preço muito justo, porque eu sei o quanto que eu ralei para ter esse conhecimento. Quando, na verdade, não, porque, por exemplo, cada vez que você... Eu estou sendo bem direto, assim, cada vez que você compartilha, e eu ouço as coisas que você estava falando aqui antes da gente entrar, falei, cara, que bacana, me dá mais vontade ainda de se eu puder, contratar você para ser minha produtora. Porque, assim, o conhecimento é para ser compartilhado, entendeu? Quando você compartilha isso, pode ser a minha sensibilidade como pessoa, valoriza mais, assim, você está compartilhando, porque isso vai estar ajudando outras pessoas, e eu acho que isso vai agregar mais ainda as coisas que você faz. Esse é o meu ponto de vista. Quando eu aqui no Rio de Janeiro, a gente se apresenta muito na rua, que é uma característica do bando desde a sua essência. Né? E de uns 8 anos para cá, por curiosidade, eu encontrei numa casa que a gente tocava muito tempo atrás, eu encontrei um fórum para tratar só sobre isso, né? Só sobre a arte pública, que é um conceito que a gente definiu aqui. E é bacana porque a gente fala muito essa coisa do doar, né? Você está na praça, você está doando, e aquilo é muito rico, aquilo é muito rico. As maiores emoções, as maiores experiências que eu vivi artisticamente, de produzir coisas, né? Já que a gente está aqui num viés assim, de produção, foram no espaço público, e quando a gente estava trocando com as pessoas, e mais, aí eu volto naquilo que eu falei, de você ter o conhecimento e segurar. A maioria das pessoas que viram a gente nesses anos todos, só viram a gente porque a gente foi lá, foi naquele espaço público. Se a gente colocasse na melhor casa do Rio de Janeiro o nosso nome lá numa sexta-noite, quase ninguém ia lá ver, não iam descobrir nunca o que a gente tem para oferecer, entendeu? Verdade. Então essa coisa do doar é muito bonito. Wagner, eu fiquei agora emocionada com a tua fala, e assim, é muito triste, mas o Instagram, ele corta, gente, né? Tem um limite de 1 hora. Eu não sei, é minha primeira live, eu não sei de nada.
Mas eu achei perfeito a gente fechar essa aula de hoje com isso do que você falou da doação, porque eu acredito nisso. Conhecimento compartilhado, ele é conhecimento adquirido, né? Então, eu amo Sim. compartilhar meu conhecimento. Ó, a gente tem 30 segundos, mas eu acho perfeito. Obrigada, Wagner. Obrigada a Então, todo deixa eu mundo que aproveitar, participou. deixa eu só aproveitar para agradecer muito a tua oportunidade e a todas as pessoas que estiveram aqui. Bom, tá aí o meu contato, quem quiser trocar mais, eu tô aí. Saúde, beijo nas crianças e até Gratidão, breve. Wagner. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Boa noite, Wagner. É. Beijão, valeu. Tchau, gente. Boa noite.